Graça e paz, povo de Deus. Neste comentário, eu gostaria de falar de uma pessoa que ela não tem o seu nome citado na Bíblia. Apenas a sua origem. A Sunamita, a mulher procedente da cidade de Sunem. Durante o ministério do profeta Eliseu, que foi discípulo do profeta Elias, aquele que derrotou os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, durante o ministério deste homem, de Eliseu, que se deu ali no ano 874 a 782 a.C., segundo os estudiosos, esse homem morava em Samaria e ele constantemente saía para o Monte Carmelo a fim de buscar a presença de Deus. Nessa época, o reino de Israel, que já estava dividido, o reino de Israel e o reino de Judá, Israel era o reino do norte, da qual Samaria era a capital. Nessa época estava tendo guerra entre o reino do norte, Israel, e a Síria. E Deus estava castigando aquele povo de muitas maneiras. E o profeta Eliseu, juntamente com o seu discípulo Geazi, eles saíam de Samaria e iam até o Monte Carmelo, que ficava a 56 quilômetros de distância da cidade de origem do profeta. E hoje nós sabemos que uma viagem naquela época, seja a pé ou a cavalo ou no lombo de um jumento, era extremamente difícil. E no seu caminho, Eliseu, juntamente com Geazi, passava pela cidade de Sunem, o nome que deu origem àquela mulher, que está descrita na Bíblia simplesmente pela sua origem, a mulher sunamita. Então aquele profeta, ao passar por ali, ele passava por aquela cidade. Sunem era uma cidade que ficava a cerca de 5 quilômetros ao norte do vale de Jezreel, que era um vale muito fértil, e de lá de Sunem dava para contemplar aquela planície, toda verdejante. Era terreno onde se produzia muitos cereais, as colheitas eram abundantes, e o povo daquela cidade provavelmente era praticamente todo próspero. Mas ninguém ateve para aquele homem para dar um auxílio. Mas aquela mulher, a Sunamita, uma mulher rica, como diz a Bíblia fala que ela olhou para aquele homem de Deus e combinou com o marido dela de fazer um quarto anexo à sua casa, para aquele homem, quando viesse passar por ali, tivesse um lugar onde repousar. Porque naquela época as estalagens eram muito raras ou até nem existiam. Então aquele homem peregrinava buscando a face do Deus Todo-Poderoso, sem auxílio de ninguém. E Deus moveu o coração daquela mulher para que fizesse um quarto, com uma escrivaninha, com uma cama, com um lugar para ele ficar. A gente vê que Deus sempre vai prover os seus daquilo que é necessário. Então o profeta ficou extremamente agradecido pela hospitalidade daquela mulher e perguntou para ela de que é que ela tinha falta. E ela disse que não tinha necessidade de nada, que vivia muito bem. A gente vê uma ajuda ao homem de Deus sem nenhum interesse, sem nenhum propósito de buscar algo para si. Ela ajudava aquele homem de Deus simplesmente porque ela sentiu no coração de ajudar ele. Aquele homem estava buscando a face do Deus vivo em prol de toda uma nação. Com certeza muitos comerciantes ricos, muitos agricultores ricos poderiam ter lhe ajudado, mas não o fizeram. Os olhos daquela mulher recaíram sobre o profeta Eliseu e o seu criado, o seu servo, o seu discípulo, e ela sentiu no coração de ajudá-los. E o profeta pergunta de que é que ela tinha falta. E ela disse que nada, vivia muito bem. Quem percebeu
que esta mulher não tinha filhos e que o marido dela já era velho, né, avançado em idade, foi um moço de Eliseu, Geazi. Isso consta lá em 2 Reis, capítulo 4, onde fala da sunamita. E o profeta chegou até aquela mulher e disse que no espaço de 1 ano ela iria abraçar um filho. Tanto é que ela diz: "Ô meu Senhor, não me prometa aquilo que tu não pode cumprir." Ele disse: "Aguarda por 1 ano." E aquela mulher, mesmo não tendo condições, ela engravidou e deu à luz a um menino. Naquela época, uma mulher que não tinha filhos era considerada amaldiçoada por Deus, porque filhos e sempre foram considerados bênção desde que existe humanidade. Nós temos uma ideia errônea hoje, mas naquela época uma mulher que não tinha filhos era considerada amaldiçoada porque o seu ventre estava fechado. E ela tem um filho e o Eliseu vai cuidar de suas coisas. Passado-se algum tempo, aquele moço foi com o pai dele para o campo, sentiu uma dor de cabeça repentina e foi levado até sua mãe, onde morreu sobre os joelhos dela. E aquela mulher não disse nada para o marido, não disse nada para ninguém, pegou um jumento, abaldou, né, ela selou, colocou os arreios e foi até o profeta. Ela sabia que aquele Deus que tinha trazido à existência aquele menino poderia trazer a vida dele de volta, o fôlego dele de volta. E na sequência a gente vê, depois de alguns fatos que acontecem, não vou pormenorizar para não alongar, a gente vê que o profeta Eliseu ressuscita o menino. Então aquela mulher teve a bênção de receber o filho e ela teve a bênção de ter o seu filho ressuscitado. Mas não para só nisso, as bênçãos daqueles que se dispõem a ajudar o povo de Deus. No capítulo 8 ainda de 2 Reis, versículo 1, diz assim: como Deus estava castigando aquela nação por causa da idolatria, e Deus mandava outras nações se levantarem contra o povo de Deus para corrigi-los. No capítulo 8 de 2 Reis diz assim: e falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Então o profeta está profetizando aqui 7 anos de fome naquela terra, por causa dos desmandos daqueles reis, por causa daquele povo que estava se corrompendo com a idolatria. Mas a gente vê que Deus guarda os seus. E a palavra de Deus diz assim, está escrito aqui no capítulo 8 de 2 Reis, versículo 2, a parte B, diz assim: e levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. No versículo 3 diz assim: sucedeu que ao cabo dos 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar o rei pela sua casa e pelas suas terras. Então, durante um período desse, um período de escassez, as pessoas geralmente perdem tudo que têm. Perdem suas empresas, perdem seus empregos. E como o período de pandemia que nós estamos passando, o fé em Deus está terminando, muitas pessoas fecharam suas empresas. Muitas pessoas perderam seus empregos. E muitas pessoas empobreceram. E lá com aquela mulher o caso não foi diferente. Ela perdeu tudo que tinha. Ela tinha terras, ela tinha casa. E ela passou 7 anos sem produzir nada na terra dela. E a palavra diz que ela voltou da terra dos filisteus e ela passou a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras, para que ela pudesse começar tudo de novo. Aí a gente pergunta, mas onde está a bênção? A bênção, meus irmãos, está aqui no capítulo 8 ainda, versículo 4 até o 6, diz assim que quando o rei Jorão, que era o rei da época, estava conversando com um moço de Eliseu, Geazi, ele está relatando para o rei Jorão sobre a viúva
e o filho dela que o profeta Eliseu ressuscitara. E aquela mulher adentra na sala, clamando ao rei para que lhe restituísse as suas posses, né? A sua casa, a sua terra, para que ela pudesse recomeçar novamente. E o moço de Eliseu, Geazi, diz assim, ó, eis aí a viúva e o filho dela, que o profeta Eliseu vivificou. Então aquele rei muito admirado, chama um eunuco e diz, então o rei perguntou à mulher e ela lhe contou, então o rei deu-lhe um eunuco dizendo, faze-lhe restituir tudo quanto era seu, a casa e as terras, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém? O que nós vemos aqui? Aquela mulher, ela passou 7 anos sem trabalhar ali naquela terra, sem produzir nada, numa terra estranha, vivendo simplesmente para o sustento, o próprio sustento dela e do filho. Aqui não fala o marido, não sei se já havia morrido. E quando ela volta, ela vai buscar a terra que lhe era de direito. E o rei restitui não só o que era dela, mas os 7 anos que ela havia deixado de produzir. Ela teve a restituição dos seus bens e ela teve uma bênção setuplicada. Tudo o que ela não trabalhou para produzir, o Senhor restituiu 7 vezes, porque ela não trabalhou para conseguir aquela renda. Então, meus irmãos, no período que passa a pandemia, o Senhor quer nos restituir aquilo que foi perdido nesse período. Então nós devemos confiar nesse Deus Todo-Poderoso, porque às vezes quando a situação parece tão crítica, Ele vem e nos restitui tudo aquilo que perdemos por causa da fé e da confiança que temos depositado nele e nos seus profetas. Amém?